Olá galerinha que segue nosso canal, aqui quem fala é o Fernando Abreu para mais uma aula de Sociologia. Hoje nós iremos abordar um pouco sobre os autores clássicos, a fundamentação destes autores relacionados às questões de indivíduo e sociedade. No livro de vocês traz o tema a sociologia e a relação entre o indivíduo e a sociedade, no capítulo 2. A nossa proposta é compreender a relação entre o indivíduo e sociedade como uma questão central para o desenvolvimento da teoria sociológica. Nas nossas primeiras páginas, nós temos algumas conceituações básicas, que antes mesmo de começarmos a falar sobre Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim, que são os três autores clássicos da sociologia, eu vou estar aqui colocando para vocês, ok? A primeira conceituação, nas palavras-chave que vão estar aparecendo na página 40 e 41, né, vai ter aí uma pequena conceituação do ladinho da sua página, como eu creio que vocês devem ter acostumados, falando um pouco sobre a coesão social. Nas palavras introdutórias do livro, traz aí alguns exemplos de pessoas que seguem alguns atos bem específicos que a sociedade ela condena. Com isso, a sociologia ela vai proporcionar a determinação de coesão social. O que é a coesão social? Nas ciências sociais, a coerção é entendida como a forma ou o efeito exercido sobre o indivíduo pelas normas sociais que regem a sociedade. Na sociologia durkheimiana, constitui uma das características do fato social, que daqui a pouco nós iremos ver o que é um fato social. Na sociologia weberiana, né, de Weber, é vista como um elemento que impõe a norma jurídica aos indivíduos, lembrando que Weber ele é muito burocrático em relação às suas teorias. Nos dois casos, a existência de uma sanção, pessoal, ela é associada à norma explícita do efeito causado pela coesão, certo? Então nós temos aí esses dois exemplos em relação à coesão social. Vai ser algo que é colocado pela sociedade para que os indivíduos eles venham a possuir uma convivência harmoniosa. Outra conceituação que vai aparecer na página 41, também com grande importância, vai ser o determinismo social. O que é o determinismo social? A construção teórica da ideia de determinismo social deve ser compreendida no sentido de estabelecimento de limites ou elemento gerador de um fenômeno social. Por exemplo, a falta de escolas no campo determina o alto índice de analfabetismo nas zonas rurais, que por sua vez determina a pobreza dessa população em comparação com a que vive nas cidades. É esse o exemplo que o livro de vocês traz em relação ao determinismo social. Vai ser uma consequência, certo? O determinismo social vão ser os limites das consequências geradas por determinados fatores sociais. No livro de vocês, na página 40, no último parágrafo e no início do parágrafo seguinte, na página 41, nós vamos ter essa pequena observação em relação ao determinismo social. Vejamos, a relação entre o indivíduo e a sociedade é um tema fundamental nas ciências sociais, que são as ciências que nós estudamos constantemente em nossas aulas. Lembrando quais são as ciências sociais. Nós temos a sociologia, nós temos a antropologia e nós temos as ciências políticas. A sociologia, ela vai ser estudada no primeiro ano do ensino médio, as ciências políticas no segundo ano do ensino médio e a antropologia no terceiro ano do ensino médio. Nós estamos vendo fundamentos sociológicos, ok? Continuando a leitura. O reconhecimento do indivíduo como elemento distinto da sociedade, com base na Declaração dos Direitos Humanos do Homem e do Cidadão, criado no contexto da Revolução Francesa, cristalizou uma mudança que vinha ocorrendo desde o início da Era Moderna, no que se refere à análise sociológica. A compreensão dessa relação é fundamental para entendermos se a sociedade é formada com base na ação individual ou se, ao contrário, a ação individual é determinada pelo organismo, pela organização social. Ou seja,
se é um determinismo social, uma limitação, uma consequência, um fenômeno social que determine aí as problemáticas existentes na sociedade, ok? Então nós vamos começar a falar sobre as análises sociológicas dos autores clássicos. Iremos iniciar com Karl Marx. Aqui nesse slide você pode observar o método marxiano, marxista. A diferenciação entre o método marxista e o método marxiano é porque o marxiano é do próprio autor, que é Karl Marx, e marxistas são dos seguidores deste autor. O materialismo histórico dialético ele foi criado por autores que seguiam Karl Marx. Ele traz aí um aprofundamento desta análise marxiana. Nós temos as principais fundamentações das análises marxianas. As classes sociais, que seria a posição que o grupo de indivíduos ocupa no processo de produção. Nós temos os capitalistas e os proletariados. Os capitalistas vão ser aquelas pessoas que possuem os bens materiais. E nós temos os proletariados, os filhos dessa revolução industrial que aconteceu no século XVIII. Nós temos os burgueses, que são os capitalistas, e os proletariados, que são os trabalhadores, os operários, aqueles que vão ser explorados em relação às análises marxianas, explorados de forma a trabalhar mais e ganhar menos, não ganhar o suficiente em relação àquilo que se trabalha, tá bom? Nós temos o próximo ponto, que é a sociedade, o indivíduo e a luta de classes sociais. Por isso mesmo nós estávamos falando sobre classes sociais outrora, no ponto passado. Nós temos que saber o que são classes sociais para compreendermos que a sociedade e o indivíduo, para Karl Marx, vai ser analisada a partir da posição que os indivíduos eles ocupam em determinada sociedade, conforme a sua classe social, aqueles que são possuidores de capital e aqueles que não possuem nenhuma forma de capital, apenas a sua força de trabalho. Como formas de complementares, pois não há possibilidade de pensar no indivíduo sem levar em consideração a classe que este está incluído, certo? O conflito de interesses entre duas classes antagônicas moverá o processo histórico da humanidade. Na página 42, você vai encontrar também algumas conceituações muito nítidas em relação a essas perspectivas sociológicas clássicas. Aí nós temos, no ponto 3, essa conceituação que nós estamos vendo agora com Karl Marx. A sociedade e o indivíduo são expressões das contradições de classe e determinam-se reciprocamente de acordo com os limites estabelecidos pelas condições materiais de existência em dado período histórico. Certo? Então nós temos aí o materialismo histórico, né, que Karl Marx vai ser um filósofo moderno também, certo, gente? Vocês irão ver este autor lá no terceiro ano na filosofia. Vai ser considerado como um autor clássico da sociologia, porque ele vai começar a trazer no século XIX algumas análises voltadas para a sociedade. O materialismo histórico, o materialismo ele sempre existiu na história, sempre vai existir as pessoas que exploram e as pessoas que são exploradas. E a dialética é a questão da tese. Vai existir uma tese que vai ser contestada, que vai ser reclassificada e assim vai ter aí um círculo vicioso. Isso é a dialética. Karl Marx ele vai se fundamentar em um outro autor filósofo também, que vocês irão ver lá no terceiro ano em filosofia, chamado Hegel, no qual ele vai destacar a dialética como uma fundamentação das explicações racionais da modernidade. Okay? Na página 42 também, pessoal, nós temos algumas expressões muito interessantes que eu gostaria até mesmo de falar aqui no nosso vídeo, que é padrão social. O que é um padrão social? É um modo específico igual em que a sociedade se comporta. Os padrões, nós temos os padrões da moda, de vestimenta, de beleza, tá bom? Então, nós temos essas questões de padrões sociais. A estética ela vai ser uma das principais formas de padrões sociais adotadas pela nossa sociedade. E por muito tempo também, acho que
durante muitas gerações, muitos períodos históricos, a estética também traz aí um exemplo nítido do que é um padrão social, do como a sociedade ela vai impor um determinado comportamento às pessoas que vivem dentro dela, ok? Outra conceituação que também se encontra na página 42 vai ser estrutura social. Para além das perspectivas de análise da sociedade, concentradas ora na estrutura social, pessoal, ora na ação individual, a sociologia contemporânea preocupa-se em analisar a influência recíproca entre sociedade e indivíduo, certo? Isto é, propõe que a estrutura social é tanto o meio quanto o resultado das práticas que constituem os diferentes sistemas sociais. Definindo de forma conceitual o que é uma estrutura social, né, está aqui na página 42, bem no cantinho da sua página, vai ser isto. O conceito sociológico que designa os diferentes padrões de organização social, como papéis sociais, normas e valores, implícitos das práticas sociais, como a relação com os meios de produção. Assim, a estrutura social é vista como algo que delimita as ações do indivíduo, mas, ao mesmo tempo, sua reprodução ou transformação é fruto da ação individual e pode ser especificada pelas instituições sociais, como família, igreja e Estado, tá bom? Então, nós temos o que é uma estrutura social, o que é um padrão social, o que é uma coesão social, quais seriam as delimitações, quais seriam as formas de determinismo social, e aqui nós estamos vendo mais uma vez as questões que Karl Marx vem a deixar em suas análises. A partir do método materialismo histórico dialético, a sociedade e o indivíduo são complementares, haverá a luta de classes sociais, haverá uma fundamentação da estrutura social a partir das questões econômicas, principalmente lembrando que Karl Marx ele era economista, tá bom? Ele era um sociólogo, filósofo e economista que viveu no século XIX. Ontem, no dia 5, certo? Esse vídeo está sendo gravado no dia 6, no dia 5 deste mês de maio, Karl Marx ele fez aí comemoração de anos, né, se fosse vivo, e é muito importante porque ele vai ser realmente um dos grandes marcos da sociologia, tá bom? É interessante a gente ter conhecimento em relação a ele, se desprender um pouquinho aí das questões das redes sociais, porque muitas vezes eles colocam Karl Marx como um inimigo, aquele que fundamenta um sistema de governo comunista, socialista. Ele não vai em nenhuma maneira defender um governo comunista, defender um governo socialista. Em suas obras, ele vai trazer uma forma de evolução econômica e social que poderia acontecer nos séculos seguintes. E veio a fundamentar aí, né, o socialismo prático da União Soviética, tá bom? Da URSS, que veio aí a se fundamentar durante a Segunda Grande Guerra Mundial, no início do século XX, e veio a se extinguir no finalzinho do século, na década de 90. Tá bom? Então nós temos aí Karl Marx. Continuemos. Pessoal, aqui eu trago para vocês, nesse slide, o que é o materialismo histórico e o que é materialismo dialético. Já falei sobre isto num slide anterior, mas eu gostaria de colocar mais uma vez de forma escrita, para que você venha a ter possibilidade a entender o que eu estou falando. Ler também é muito importante, tá bom, gente? Se você estiver com o livro em casa, dê uma lida no capítulo 2. Nós estamos fazendo aqui este vídeo de forma resumida daquilo que está escrito em algumas páginas. E o materialismo histórico nada mais é do que os fatores socioeconômicos ligados, na maioria das vezes, à luta de classes sociais. Só podemos entender os fatores históricos, segundo este autor, né, Karl Marx, e sociais, se antes entendermos as relações do meio de produção de uma determinada época, os meios de produções,
o indivíduo e a sociedade são complementares, eles vão estar trabalhando conforme aí a fundamentação histórica, aqueles que são explorados e aqueles que exploram, os capitalistas e os proletariados. Os capitalistas, pessoal, não são aquelas pessoas que vivem no sistema capitalista, não. Certo? Nós, aqui no Brasil, nós vivemos em um sistema econômico capitalista como uma boa parte dos países existentes no mundo. Mas nós, em uma grande maioria, não somos capitalistas. Os capitalistas são aqueles que possuem o capital, aqueles que possuem as terras, aqueles que possuem o dinheiro, tá bom? Os capitalistas, os donos da propriedade, da indústria, das empresas, esses são os capitalistas. Nós somos pessoas que vivem num sistema econômico capitalista. Essa é uma grande diferença que Karl Marx vai estar trazendo para a gente em algumas de suas obras, tá bom? Pessoas, olhe, uma outra colocação dentro do método de Karl Marx é o materialismo dialético. É uma concepção filosófica que depende que o ambiente, o organismo e os fenômenos físicos tanto modelam animais irracionais e racionais numa sociedade e cultura, quanto não modelados por eles. Ou seja, que a matéria está em uma relação dialética com o psicológico e o social. Tá bom? Então, como eu disse para vocês, Karl Marx ele vai ser um filósofo moderno. Ele vai fundamentar aí a dialética que veio a ser propícia a partir da referência de Hegel, como também já disse anteriormente. Ele traz aí essa questão da dialética como um fenômeno físico que vai mudar o psicológico, a sociedade, as questões de relações sociais. Certo? Por isso mesmo que o seu método se chama materialismo histórico dialético. Uma outra teoria de Karl Marx vai ser a questão de infraestrutura e superestrutura. Estas conceituações elas não são apresentadas no livro de vocês no capítulo 2. Eu coloquei para que vocês possam ter aí uma visão já abrangente das teorias marxianas. Nós temos a infraestrutura, que é tudo aquilo que fornece as condições de trabalho e as relações de produção. Ao lado você pode ver um exemplo do que é a infraestrutura, do que é a superestrutura. A infraestrutura, pessoal, vai ser o trabalho, vai ser o capitalismo, o sistema econômico capitalista. Já a superestrutura vão ser todas as outras características que não são fornecidas pela produção, como a cultura, a religião, a ideologia, o direito, a educação, a política. Então, nós temos a infraestrutura, que são questões econômicas, e nós temos a superestrutura, que são questões sociais, mais abrangentes. Em teorias de Karl Marx, a infraestrutura possui, na maioria das vezes, uma predominância sobre a superestrutura. Por isso mesmo que na imagem ao lado você pode ver aí que o quadradinho, o retângulo que está, o nome infraestrutura, ele vai estar bem mais espesso, ele vai estar maiorzinho do que a superestrutura, porque em concepções marxianas, a infraestrutura, as questões econômicas, elas vão influenciar de forma direta e bem específica a superestrutura, outras características sociais. As relações de produção direcionam outras características da sociedade, gente, né, como os costumes, a moda, as ideologias de determinadas gerações, a religião. Essa vai ser uma conceituação deste autor clássico, tá bom? A infraestrutura e a superestrutura. E por último, nós vamos ver aqui, né, as questões de mais-valia. Karl Marx, pessoal, ele vai destacar a exploração da força de trabalho do proletariado. O principal meio de obter o lucro utilizado pelos donos dos meios de produção, no caso os capitalistas, foi denominado por Karl Marx por mais-valia. Essa é a conceituação de mais-valia. Ao lado você pode ver as duas formas de mais-valia. Como os donos de produção vão estar desenvolvendo o capitalismo. Nós temos a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. Definição de mais-valia é a diferença entre o valor da qualidade, da quantidade de trabalho necessária para produzir uma mercadoria e o que o trabalhador efetivamente recebe como salário para produzi-la.
Pessoal, olha, se tiver alguma dúvida em relação a este conteúdo, você pode falar, tá bom? Lá nas redes sociais. A gente dá uma explicação um pouco mais escrita para que você possa compreender melhor. Peço desculpa desde já em relação ao barulho, porque infelizmente eu vivo em uma rua muito movimentada, tá bom? Enfim, gente, ó, continuando aqui, nós temos duas formas de produzir a mais-valia, né, que é a quantidade de trabalho necessária para produzir uma mercadoria, e o que o trabalhador efetivamente recebe como um salário para produzi-la, que segundo Karl Marx é uma forma de exploração. Nós temos a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. As definições se encontram aqui do lado. O que seria a mais-valia absoluta? Ela vai aumentar, né, o dono de produções eles vão aumentar o lucro a partir do aumento das horas de trabalho do operário, do proletariado. E nós temos a mais-valia relativa, no qual vai ser utilizada as tecnologias para aumentar a produção e o lucro com o mesmo número de trabalhadores e mesmo salário. Bom, na mais-valia absoluta, aumenta-se as horas de trabalho, porém muitas vezes permanece o mesmo salário. Ok? Esta forma de mais-valia, ela vai ser utilizada na primeira Revolução Industrial, na segunda Revolução Industrial, no qual, nesta segunda Revolução Industrial, já vai haver aí uma forma mais relativa de obter esse lucro. Nós temos algumas formas de produção que vai ser citada até mesmo em algumas outras disciplinas, como a geografia, como a história, como o taylorismo, o fordismo, o toyotismo. São exemplos de teorias e práticas de mais-valia relativa. Ok? Certo, gente? Nós temos aí o que é mais-valia, o que é mais-valia absoluta e o que é mais-valia relativa. Nós temos, neste último ponto, o que é a alienação. A alienação, neste contexto que nós estamos analisando, ela vai ser um processo que está relacionado à desapropriação dos meios de produção dos resultados do seu trabalho. A alienação, para Karl Marx, vai ser aquela desapropriação dos indivíduos daquilo que está sendo produzido. O proletariado, ele não vai saber o fim do processo, ou então ele não vai ter possibilidade de consumir aquele produto que está tocando, que está produzindo, que está fabricando. A alienação, ela é uma forma de controle social, é uma forma de controle ideológico em que as pessoas elas não vão estar propícias a ter aquilo que se produz, ou então saber aquilo que está sendo produzido, o valor daquele produto que está sendo produzido. Isso acontece até hoje em grande parte das produções industriais, certo? Essas são as conceituações, as teorias, como Karl Marx visualiza essa relação indivíduo e sociedade, certo? Então nós temos essas conceituações. Vamos passar para um novo autor, um outro autor clássico da sociologia, Émile Durkheim. Algumas pessoas pensam que pelo nome francês Émile, né, seria uma mulher, mas não, Émile Durkheim é um autor, um homem, está aqui um dos grandes fundadores da sociologia como forma de trazê-la como disciplina de ensino. Ele vai ter como fundamento o seu método funcionalista, ou método comparativo também, certo, gente? Nós estudamos isso no nosso capítulo anterior. O método funcionalista ou o método comparativo vai ser um método extremamente semelhante àquilo que estava sendo colocado para analisar a sociedade, os fatos sociais, a partir de questões matemáticas, biológicas, naturais. Vai ser nas primeiras análises da sociologia e ela vai se basear na sociedade que determina o indivíduo.
instituições que exerceram uma determinada função para a formação do indivíduo e este ser incluído na sociedade. As instituições que Emile Durkheim está falando aqui são as instituições familiares, as instituições religiosas, as instituições educacionais, que vão ser fundamentadoras desse processo de socialização dos indivíduos. Vai incluir os indivíduos na sociedade. Os fatos sociais, que vai ser o principal objeto de análise de Karl Marx, né, vai trazer aí as características apresentadas na sociedade que poderiam ser compreendidas de forma separada das consciências coletivas dos indivíduos. Os fatos sociais apresentam características específicas como exterioridade, coesão e generalidade. Gente, ó, aqui, nesta pontuação que traz a definição de fatos sociais, nós temos as principais características, que seriam estas: a exterioridade, as coisas que vêm de fora, tá bom? Algumas características externas ao indivíduo. Os indivíduos, eles vão absorver aquilo que está externo. Nós temos a coerção social, aquilo que delimita o indivíduo a agir, a pensar em determinadas coisas. E nós temos a generalidade, que é algo igualitário de formação do indivíduo. Os indivíduos vão passar por todos esses processos, tá certo? Por todos esses processos para ser incluído na sociedade. Para Karl Marx, o autor anterior, indivíduo e sociedade são analisados a partir da luta de classes sociais. Para Emile Durkheim, este autor que nós estamos falando agora, a sociedade, ela determina os indivíduos a partir de uma formação propiciada pelas instituições que estes fazem parte ou passam durante as suas vidas. Então, nós temos aí a instituição familiar como a primeira instituição que vai proporcionar essa exterioridade, esta coesão, esta generalidade. Hoje, como jovens e adolescentes, vocês já podem trazer aí, né, uma reflexão sobre tudo aquilo que foi aprendido no ambiente familiar, no seio familiar, né, tudo aquilo que nós somos. Segundo este autor, segundo Emile Durkheim, foi resultado de alguns contatos que nós tivemos durante nossas vidas. Os fatos sociais vão ser características, pessoal, compreendidas de forma separadas das consciências individuais. Os fatos sociais vão ser aquelas características propiciadas pela sociedade. Certo? Okay? Pessoas, Emile Durkheim, ele traz aí uma comparação da sociedade com o organismo vivo, tá bom? Com um organismo em que os órgãos eles devem funcionar corretamente para que o indivíduo ele esteja saudável. A sociedade é a mesma coisa do que um organismo vivo. Para que a sociedade seja saudável, é necessário que todas as instituições elas tenham os seus trabalhos, as suas funções, né? Funcionalismo, as suas funções propiciar de formas corretas. Atualmente, nós podemos perceber que uma das falhas da nossa sociedade, né, algumas problemáticas que existem, segundo essas análises durkheimianas, é pela ausência das funções que deveriam ser colocadas pela família, né, que vai ser a base de tudo, né? Algumas funções, algumas normas, algumas regras, alguns treinamentos, alguns avisos que deveriam ser exercidos pela família. Certo? Aí, isto vai ser colocado por outras instituições, aí vai ter a sobrecarga. A escola, atualmente, por exemplo, vai ser uma instituição que vai exercer duas funções ao mesmo tempo, né, de duas instituições. Tanto a dela, que é educar, quanto
educar não, né, gente? Propiciar o conhecimento científico. Educar é para a família, mas infelizmente a escola está fazendo a mesma coisa, né? Propiciando aí os princípios para uma boa convivência, que infelizmente às vezes não chega ao jovem, ao adolescente, por questões de costumes que trazem de casa. Durkheim, ele reorienta as tensões sociais, pessoal, criadas pela exploração capitalista, interpretando-as como um problema moral. Tá bom? Se a divisão do trabalho não produz coesão social, é porque as relações entre os indivíduos e setores da sociedade não estão prontamente regulamentadas pelas instituições sociais existentes. O que gera uma anomia, o que gera uma doença social. A anomia, etimologicamente falando, como está aqui ao lado, né, quer dizer ausência de normas. Se algumas instituições elas não propiciarem as suas funções específicas para a formação dos indivíduos, os indivíduos eles vão propiciar aí alguns problemas sociais, como a criminalidade, vai haver aí o desemprego também, certo, pessoal? Que é um dos problemas que Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber vêm analisar de formas bem distintas. Emile Durkheim, como eu acabei de falar, né, ele vai trazer aqui a questão da divisão do trabalho como uma forma bem específica de formação do indivíduo. Nós temos aqui algumas formas de análises de Emile Durkheim. Segundo este autor, vão existir duas formas de solidariedade. O que é solidariedade, professor? Está aqui na página 45, uma definição muito bem propícia para que você possa compreender o que é uma solidariedade. A solidariedade, segundo Durkheim, é explicada pelos laços que unem os indivíduos à coletividade, a solidariedade social. Esses laços podem ser construídos por meio das semelhanças entre as consciências individuais, o que dá origem à solidariedade mecânica, que é esta que está aí, né, no nosso slide, ou pela independência entre os indivíduos, o que gera a solidariedade orgânica. Na página 45 também você vai encontrar no ladinho a definição do que é anomia. A anomia é a ausência ou redução da capacidade do tecido social de regular a conduta dos indivíduos. Nesse sentido, confirmara-se como um problema a ser solucionado, sob pena de causar risco à coesão social e levar a sociedade ao fim. Tá bom? Então, nós temos o que é solidariedade social aí no slide, que é, segundo Durkheim, a sociedade. Ela é explicada pelos laços que unem os indivíduos à coletividade. Muitas vezes é proporcionada aí pelas questões de trabalho, pelas questões capitalistas, pelas questões de fundamentação das questões econômicas. A solidariedade mecânica, ela vai trazer uma semelhança entre as consciências individuais. A mecânica, né, os indivíduos eles vão agir de forma mecânica, de forma igualitária, e a solidariedade orgânica ela vai ser independente. Ela vai proporcionar aí uma independência dos indivíduos. Aí nós temos a definição ao lado. Ocorre nas sociedades primitivas, né, a mecânica, nas quais os indivíduos diferem um pouco entre si e partilham dos mesmos valores e sentimentos. Nas tribos indígenas, nós temos uma forma de solidariedade mecânica. A solidariedade orgânica, pessoal, ela vai estar mais presente em sociedades capitalistas, contemporâneas, complexas, sociedades complexas, como alguns antropólogos e sociólogos vão estar destacando, tá bom? Presente nas sociedades mais complexas, se define pela divisão do trabalho, pela independência dos indivíduos, a interdependência. As pessoas elas vão depender uns dos outros para ter aí um melhor funcionamento na sociedade. Certo? Nosso terceiro e último autor, Max Weber. O método weberiano vai se chamar método compreensível. Para este autor, o indivíduo determina a sociedade a partir de suas ações sociais. Nós temos fatos sociais de Durkheim e nós temos ações sociais de Weber.
Os indivíduos têm papel fundamental nas transformações e acontecimentos sociais. Ele não está sujeito a um fator externo. Os indivíduos é que vão formar a sociedade. Nós temos uma forma específica de análise weberiana, em seu método compreensível, que é o tipo ideal. Não expressa a realidade do objeto de pesquisa, e sim um parâmetro para o pesquisador relacionar os dados de sua pesquisa. Gente, o tipo ideal vai ser uma forma bem específica e ideal, no qual Weber ele vai criar e vai fazer uma comparação à realidade para trazer aí as problemáticas existentes. A ação social, como disse para vocês, vai ser uma ação, um ato que um sujeito realiza em sociedade desde que possua sentido. A ação social é uma ação que possui sentido para o indivíduo e propicia também um sentido para a sociedade. Nós temos 4 formas de ações sociais: a ação tradicional, a ação afetiva, a ação racional orientada a valores, a ação racional orientada a fins. Esses tipos fundamentais de ações sociais eles se encontram na página 46 e 47 do livro de vocês. Aqui nesse slide você vai estar visualizando a primeira ação social, que vai ser a tradicional. O próprio nome já diz, é uma ação baseada na cultura, nos costumes, gente. Está alicerçada em hábitos e costumes firmados na vivência no sujeito. Nós temos o exemplo de apertar as mãos, que é um ato tradicional em muitos países ocidentais. Infelizmente, agora com esta pandemia, nós estamos nos cumprimentando com os cotovelos, não é isso? Ou então falando de forma bem específica, não tão próxima aos indivíduos, mas é uma forma tradicional, né? O cumprimento, dar-se um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, quando se entra em determinado estabelecimento, é algo tradicional. A religiosidade também, pessoal, o conhecimento religioso ele é baseado bastante nessa forma de ação social tradicional, segundo Max Weber. Age-se de determinada forma porque sempre se agiu assim. Por exemplo, você passou na frente de uma igreja, você que é católico apostólico romano, você faz o sinal da cruz. É quase que automático. Por quê? Porque sempre se fez assim. Existe uma explicação, claro e óbvio. Mas as pessoas elas agem de forma automática, tradicional, costumeira. Certo? Isso é uma ação social tradicional. E possui um sentido para aquelas pessoas que possuem esta religião. É isso? Da mesma forma que se você passar na frente de um cemitério, né, haverá a questão do respeito e também a sinalização do sinal da cruz para essas pessoas que são católicas. São formas tradicionais que possuem sentido para aquela pessoa. Ok? Vejamos agora a nossa próxima ação social, que é uma ação afetiva. Nós temos ações racionais e ações que são consideradas como formas automáticas. Esta vai ser a segunda forma de ação automática, que é a ação afetiva. A ação tradicional também ela vai ser de forma automática, tá bom? Nós temos aí um atleta, né, comemorando a sua vitória. Algo muito emocional. As emoções elas vão à flor da pele, ele grita. Às vezes, né, ele vai xingar alguém. Algo muito emocional, né? Algo impulsivo, podemos até mesmo dizer assim. E é isso que é uma ação afetiva. É uma realização com base nas emoções do indivíduo. É uma ação que envolve as emoções do indivíduo. O objetivo é mostrar sentimentos pessoais, como o choro do luto, ou a risada de momentos alegres, sem, no entanto, levar em consideração os fins que se deseja atingir. Tá bom? A afetividade, a emoção é que vai basear essa forma de ação social, que vai dar sentido a essa ação. A raiva, a tristeza,
a alegria, a ansiedade. Às vezes as pessoas elas agem de forma impulsiva, mas tem um sentido naquele momento para ela, certo? Nós temos aqui o início, as explicações relacionadas às ações racionais orientadas a valores, ações racionais. O próprio nome já diz, é uma ação baseada na razão. Max Weber ele vai trazer esses dois pontos em suas análises, as ações sociais e a racionalização, a razão, como uma forma de explicar a formação da sociedade pelo indivíduo. Quando o autor da ação orienta seu sentido de acordo com seus valores e convicções pessoais, esta ação ela vai ser racional, orientada a valores, porque os indivíduos eles estão de forma racional organizando as suas ações conforme as suas convicções pessoais. Os protestos, como você pode perceber aí ao lado, é um exemplo, né, que vai trazer aí esta orientação aos valores. Neste cartaz que esta senhora está trazendo, ela traz uma das suas convicções para estar ali, para estar levantando esse cartaz, por estar seguindo essa multidão. Desculpe o transtorno, estamos mudando o Brasil, nós estamos tentando transformar algumas problemáticas a partir da atenção que nós estamos fazendo aqui. Os protestos, algumas artes de rua também, algumas vezes, são trazidas como forma de trazer algumas convicções pessoais. O autor orienta o sentido de sua ação de acordo com o que acredita ser correto, o que pode ser observado no exercício das ações baseadas em crenças religiosas ou políticas, que são as principais formas de convicções que são proporcionadas pelos indivíduos em suas ações a partir das ações racionais orientadas a valores. Exemplos, professor, de uma outra ação racional orientada a valores a partir da religião. Nós temos aí as formas de se vestir a partir de promessas. E aí, quando existe algum movimento da igreja, as pessoas elas se vestem conforme as suas promessas e seguem os santos, conforme aí a Igreja Católica Apostólica Romana, ou se vestem conforme as orientações baseadas na sua religião, como a protestante. Nós temos uma crença religiosa que baseia a ação valorativa daquele indivíduo, tá bom? E por último, nós temos as ações racionais orientadas a fins. Essa aqui é a que nós estamos realizando nesse presente momento. Gente, nós estamos estudando, assistindo este vídeo para fazer nossas atividades, para fazer nossas avaliações, para tentarmos aí absorver alguns conteúdos muito importantes para nosso aprendizado, nosso conhecimento, que são as ações racionais orientadas a fins. Quando é tomada tendo em vista um objetivo racionalmente estabelecido, no qual o autor da ação busca atingir um resultado e para isso utiliza os meios necessários para chegar até ele, orientados a fins, a uma finalidade. Se eu estudo, é porque eu tenho uma prova, é porque eu quero ter conhecimento. Aqui está uma imagem, né, de uma menina estudando para ter aí um pouco mais de conhecimento. É isso também que nós estamos fazendo em casa. Nós estamos fazendo aí o possível para adquirir conhecimento, para fazer nossas atividades de forma correta, ou então fazer nossas questões de forma correta para tirar 10. São formas orientadas, racionais, orientadas a fins. Quando chegar a próxima, em 1, por exemplo, algumas das pessoas vão assistir esses vídeos que nós estamos fazendo, os professores estão fazendo, para que haja, assim, uma forma de resolução e tirar, assim, o seu 10. É uma forma de ação racional, tá bom? A conduta científica, por exemplo, em busca do entendimento de um fenômeno, é um exemplo. É um exemplo disso. E isso é tudo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Pessoal, o vídeo está um pouquinho longo, mas é porque eu fiz já um resumo de todo o capítulo 2. Tá bom? De todo o capítulo 2.
que traz aí este assunto voltado para a sociedade e o indivíduo, certo? Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, nós estamos disponíveis nas redes sociais para tirar dúvidas, ok? Então, um abraço virtual e até mais!